Fala pessoal, hoje é terça-feira e agora são 11 horas da manhã, tá? Eu acordei 10h30, enfim, agora eu vou ali fazer algo pra roer, vou vir pro computador, ligar o computador, eu nem vi como é que tá o dia, na verdade. Hoje tá um dia extremamente lindo, olha isso, é isso aí, eu vou ali pegar algo pra comer e depois eu venho. Bora ver como é que tá os gráficos. Eu já dei... Todo dia, pessoal, quando eu acordo, sinceramente, sendo 100% transparente, eu já olho o gráfico direto da cama pelo celular. Então eu consigo ver se eu preciso acordar ali que tá rolando alguma operação, ou eu posso ficar de boa, entendeu? E daí, quando eu vejo que o gráfico tá se alinhando um pouquinho, daí, de fato, eu posso vir pro computador aqui bem tranquilamente. Fechou? É isso aí. Fala pessoal, agora são 3 horas da tarde, eu tava aqui editando o vídeo, também tava observando os gráficos, beleza? Hoje deu uma oportunidade bem feinha, ali perto das 9, 9h30, depois eu mostro pra vocês no gráfico, porém eu acredito que eu não iria pegar ela, tá? Então eu acordei hoje um pouco mais tarde e acabou que eu não surfei nada de Nova York. Também não deu nenhuma movimentação, agora é só na estação da Ásia mesmo, tá? Eu vou terminar de editar o vídeo, vou pegar um cafezão e depois eu acho que eu vou dar uma volta ali na praia, tá? Porque não tem muito o que fazer agora, é só esperar na estação da Ásia. E é isso, vão acompanhando, rapaziada. Então, galera, agora já são 4 horas da tarde. Hoje o dia tá extremamente lindo, olha isso. O céu tá azul, azul. Eu vou dar uma volta ali na praia, uma caminhada, tá bom? Aproveitar a liberdade que o Forex proporciona. Porque, tipo assim, querendo ou não, muitas vezes você fica só na frente do gráfico, só na frente do gráfico, o tempo passa. Daí você dorme, acorda e não vê os dias passando. Antes, eu já passei por algumas fases, tá? Eu já passei pela fase de viajar bastante, já passei pela fase de só ficar ali na frente do computador. Ultimamente eu tava bastante na frente do computador, daí acabava que os dias passavam muito rápido. E agora eu tô começando a caminhar mais na praia, aproveitando literalmente a liberdade que o Forex proporciona, né? Em breve eu quero ver se eu começo a viajar mais também com a minha namorada e operar de qualquer lugar do mundo, que isso é o verdadeiro significado da gente estar nessa profissão, né? Pela liberdade financeira e liberdade geográfica principalmente, tá? Fazer o que quer, quando quer. Então, agora 4 horas da tarde, vou ali dar uma caminhada na praia, pegar um ar, e é isso, vou filmar lá pra vocês. Então, rapaziada, eu tô aqui, meu, tá muito, tem uma ventania, a maré tá aqui em cima, tá? Meu, tá muito frio, rapaziada, tá muito frio. Hoje o dia tá muito lindo. Então, galera, eu vou ali pegar um milhozinho, beleza? O dia hoje está extremamente lindo, rapaziada. Bora pegar um milhozinho e curtir essa praia. Então, galera, peguei um milho aqui. Agora eu vou dar uma caminhada, ficar de boa. É isso aí, bora curtir a liberdade que o Forex proporciona. E é sobre isso, galera. Tipo assim, muitos anos da minha vida eu passei só trancado dentro de um quarto, claro. Lá no início eu estudava e tudo mais. Só que por um longo tempo a única coisa que eu ficava era num quarto escuro estudando em busca dos meus objetivos, em busca das minhas metas de evoluir e tudo mais. E cara, não tem erro. Pra quem tenta e não desiste, independente da situação, mais cedo ou mais tarde vira, entendeu? Cara, pode dar tudo de errado na sua vida. Se você tem na sua cabeça que você não vai desistir, o jogo vai virar, entendeu? Porque, cara, é só questão de tempo pra quem não desiste. Mesmo dando tudo errado, mesmo errando, falhando um monte de vezes, eu já pensei em desistir um monte de vezes também, só que eu me mantive firme, entendeu? Eu sempre soube que, no fundo, sempre tive um pensamento que eu iria vencer. Eu não sabia como, eu não sabia quando, se eu ia vencer novo ou velho, mas eu sempre soube que eu iria ser rico, eu iria ser próspero. E é engraçado, geralmente as pessoas que se dão bem na vida
sempre tem esse pensamento desde sempre, desde criança, que vai ser rico. Antigamente, quando eu era menorzão, quando alguém me perguntava o que tu quer ser quando crescer, eu falava que eu queria ser rico, eu ia ser rico. Tipo, dava algum problema, eu falava bem assim, tá tudo certo, eu vou ser rico mesmo. E cara, é doideira. Mas enfim, pessoal, vocês podem assistir vários vídeos aí no canal, tem vários vídeos de eu falando sobre vários assuntos específicos. Agora é só uma tardezinha que eu tô curtindo a liberdade que o Forex me proporcionou mesmo, entendeu? Eu posso fazer o que eu quero, quando eu quero. E é isso, pessoal. Bora pra cima. Mais tarde eu tenho a sessão da Ásia. Bora pegar a sessão da Ásia pra ver se vai ter alguma operação. Bora pra cima. Então é isso, pessoal. Hoje é um vídeo um pouco mais descontraído, né? Eu só apenas estou curtindo a minha vida. Se eu não estivesse gravando, eu estaria fazendo literalmente a mesma coisa. Só muda que eu tô gravando. Mas é isso. Tem dias que eu vou passar mais visões, tem dias que eu vou ficar mais tranquilo. E hoje é um dia que eu tô extremamente tranquilo, beleza? Então, tô aqui na praia, eu vou ficar aqui uns minutos. Mais tarde eu vou pra casa, beleza? E é isso. Mais um dia gravando vídeo aqui pro canal. Bora pra cima. Então, rapaziada, já cheguei. Já tá à noite, como vocês podem ver. Bora que bora. Subir, fazer algo pra comer, tomar um banho. É isso aí. Os gráficos estão abertos. Eu vou tomar um banho agora, fazer algo pra comer. E mais tarde tem a sessão da Ásia, hein? Ontem eu arranquei um din-din do chá. Vamos ver o que vai dar hoje. Ontem foi uma operação muito linda. Peguei na estrada, aliás, né? Tava andando de carro, dirigindo meu carro, curtindo música e a operação pagando, né? Isso é muito maravilhoso, cara. Claro, não é todo dia que acontece isso, mas de fato acontece, tá? Então é isso, já anoiteceu, ó. Nossa, deixa eu filmar esse pôr do sol. Caraca, rapaziada, olha isso. Nossa. Olha lá do outro lado também. Olha isso, cara. Nossa, que coisa mais linda. E mais tarde eu volto pra gente dar um foco na sessão operacional da Ásia. Hoje eu quis trazer um vídeo mais leve, onde eu não vou abordar tantas coisas. É apenas só mais um registro da minha vida, como eu já venho registrando há muito tempo, tá? Então, se você assistiu esse vídeo agora, assiste os vídeos anteriores, que nos vídeos anteriores eu passei sobre vários assuntos, falando sobre várias coisas. E hoje eu quis trazer só um vídeo leve, onde literalmente eu só gravo o meu dia, entendeu? Não vou focar em passar alguma visão, nem nada disso. Vamos ver, de repente ali mais tarde eu esteja na frente do computador e eu falo alguma coisa, mas enfim. Hoje eu quis trazer um vídeo mais leve, fechou? Então, tomar um banho e depois eu volto. Então, pessoal, mais uma vez aí na sessão asiática, né? Agora, bora que bora. Tava aqui observando os gráficos. Vamos ver se vai ter algum movimento interessante. No diário, pessoal, eu estou com viés de venda nele, tá? Vocês podem voltar nos vídeos, nos últimos vídeos aí. Quando o gráfico estava nessa região aqui, eu falei o quê? Pessoal, quando formou esse candle aqui, o gráfico deu a intenção que iria capturar esse topo. Por quê, pessoal? O gráfico se move por topos e fundos. Então, todo topo e todo fundo tem liquidez para ser capturada, que é o dinheiro, entendeu? Então, quando um topo é formado, ele tem que jogar o preço para capturar a liquidez de algum fundo. Ó, nesse caso, nesse fundo aqui. Então, se o topo não tem força suficiente para jogar o preço para capturar a liquidez de um fundo, automaticamente ele vira a liquidez. O gráfico faz uma pequena retração, dá uma intenção que ele virou, não teve força para vir buscar o fundo, tá?
então automaticamente ele vira liquidez. E foi exatamente isso que eu falei quando o gráfico estava nessa região e ele capturou a liquidez agora. Agora, como ele capturou essa liquidez aqui, pessoal, essa liquidez desse topo, e ele já está numa estrutura de baixa, ele está no momento de retração aqui, para depois fazer a expansão, automaticamente o meu viés fica de venda para pelo menos vir capturar esse fundo aqui, porque agora ele criou um topo e daí esse topo tem que ser responsável por jogar o preço aqui para baixo para capturar esse fundo. Então a gente pode encaixar ótimas vendas. E se esse topo não conseguir jogar o preço aqui embaixo, automaticamente o preço vai fazer outro candle igual ele fez aqui e vai capturar esse topinho aqui novamente, entendeu? Então é basicamente isso a lógica, tá? Então, agora, a gente tem o que? Aqui é o gráfico de 4 horas, tá? A gente, de fato, tem uma região de ponto de interesse que o gráfico possa respeitar, só que a gente tem outra região de ponto de interesse mais aqui para baixo, tá? Que o gráfico pode respeitar. Então, ele pode usar isso aqui como liquidez para capturar aqui abaixo. E, consequentemente, a gente tem um mini Fair Value Gap aqui, que o preço pode sim respeitar no 4 horas, só que todas essas previsões, elas só vão ser válidas nos tempos gráficos menores, tá? Então, o gráfico, o que ele tá fazendo aqui agora? Aqui é o gráfico dos 5 minutos, tá? Eu tô com uma comprinha aqui, ó, se ele chegar aqui e der o candle de intenção compradora, eu vou comprar, por quê? Ele, de fato, pessoal, está no momento também de uma pequena retração, tá? Então, eu vou botar aqui no gráfico de 1 hora para vocês verem. Pera aí. Olha aqui, ó. O gráfico trabalha em estruturas, ou seja, ele faz estruturas, ele faz expansão, retração, expansão. Então, ele fez aqui, ó, uma expansão, uma retração, uma expansão. E depois de uma expansão, o que ele tem que fazer? Uma retração. Então, é totalmente válido, mesmo o diário estar vendido, a gente pegar uma pequena retração até os 50% dessa pernada do 1 hora, tá? Que consequentemente vai ser a comprinha que eu tô esperando aqui embaixo. E nos tempos gráficos menores, por exemplo, de 5 minutos, o que a gente tem aqui? Deixa eu tirar esses desenhos. A gente tem uma linda liquidez para ser capturada antes de um ponto de interesse. Então aqui, ó, o que o gráfico tem? Liquidez. E o que tem aqui? Um ponto de interesse. Então o gráfico faz o quê? Ele falha em romper esses fundos, esses topos, quer dizer, e volta para capturar a liquidez desse fundo e fazer o real movimento depois. Então, se chegar aqui abaixo e der o candle de intenção compradora, eu vou comprar sem medo, fechou? Porque é essa visão que eu estou esperando. E agora, o que é válido fazer também para surfar uma pequena venda até essa região aqui? Como o ponto de interesse responsável por jogar o preço para cima é esse daqui, o último, se o preço rompe agora, os vendedores entram em ação para jogar o preço aqui embaixo. Então, os pontos de interesse de vendas vão ser válidos, entendeu? Então, se o preço rompe esse pontinho de interesse e volta aqui e dá o candle de intenção vendedor aqui, eu posso pegar até 1 para 3 bem tranquilamente nessa região aqui, tá? Então, cara, quando você entende realmente contexto gráfico, o preço meio que não foge de você, entendeu? Você consegue contextualizar o gráfico de uma forma que ele nunca vai escapar de você. Claro, vão ter dias que não vai ter operação e vão ter dias que você não vai saber ler o mercado, que vai estar meio confuso, e isso faz 100% parte. Só que em casos tipo esse que eu tô relatando aqui, você consegue contextualizar e você consegue pegar operações de compra e operações de venda. Você não fica 5 anos esperando uma operação, entendeu? Eu antigamente sofria muito com isso, tipo assim, eu esperava alinhar literalmente tudo, e consequentemente eu ficava muito tempo sem pegar uma operação, e às vezes quando eu pegava eu levava stop, entendeu? E levar stop é 100% normal, tá? Mas só puxando um gancho, porque de fato, contextualizando muito bem as operações, a gente consegue surfar compras e vendas, tá? Então, realmente agora, o que eu vou fazer? Eu só vou aguardar, porque ele não rompeu esse fundo, então esse ponto de interesse aqui, ele continua válido para jogar o preço lá para cima, tá? Então, realmente, eu só vou aguardar, não tem muito o que fazer. Fechou, pessoal? Olha que noite mais linda. Bora pra cima. Vou ficar aqui na frente do gráfico e também eu vou tirar um tempo para responder o pessoal aí nos comentários do YouTube e também no Instagram. Fechou? Então mais tarde eu volto, se der alguma operação, se não der, qualquer coisa vocês vão estar sabendo de tudo, beleza? Bora pra cima. Olha o horário, pessoal, 3:30 da manhã, beleza? Bom, o que a gente tinha aqui, tá?
Primeira coisa, a gente tinha, deixa eu alinhar o gráfico, a gente tinha o H1 comprador, beleza? Porque, tipo assim, o H1 ele tá aqui, daí ele fez a retração, fez a expansão e agora ele tá no momento de retração para depois fazer a expansão, tá? Então, de fato, agora era compras até os 50%, para depois, de fato, nessa região acima dos 50%, a gente procurar boas vendas até o fundo, tá? Para fazer a expansão de fato. Então, com base nisso, eu tava esperando uma comprinha nessa região aqui, ó. Nessa região aqui, uma compra de mais alta probabilidade. Por quê? Eu vou descer o tempo gráfico nos 5 minutos e a gente vai ver o quê? A gente vai ver que o gráfico deixou um pontinho de interesse, tá? E deixou a liquidez aqui. Esse fundo, eu estava querendo que o preço usasse ele como liquidez, chegasse aqui, desse o candle de intenção compradora, eu iria comprar, né, stop no fundo, alvo de 1 para 5, 1 para 3, tranquilamente. Beleza? Aconteceu o quê? O gráfico, pessoal, ele capturou essa liquidez aqui, ó, essa liquidez e respeitou nessa região de ponto de interesse mesmo. Então aqui, olha como o candle de intenção é poderoso, rapaziada. Ele captura a liquidez, dá o candle de intenção, tá? E consequentemente daria uma operação extremamente linda e que pagaria extremamente rápido. Beleza? Porém, cara, eu estava esperando nessa região aqui, tá? E o que diferencia o trader que lucra e que não lucra? É o trader que tem a paciência, entendeu? Então eu apenas tive paciência, não executei nada enquanto o gráfico não tocou aqui. Consequentemente, o gráfico ele reagiu nessa limpeza de liquidez aqui e fez o real movimento. E tá tudo bem, cara. Vai ter vezes que você vai querer entrar aqui, o gráfico vai descer, vai te estopar. Você vai entrar aqui de novo, o gráfico vai descer, vai te estopar. Vai ter vezes igual essa que você vai ficar esperando aqui, o gráfico vai ir, tá? Vai ter vezes que você vai abrir a operação aqui, o gráfico vai te estopar, daí ele vai dar a real operação aqui. Então, cara, muitas variáveis, tá? Mas o que vai padronizar um trader para ele ter muita constância nas lucratividades? É a matemática e a probabilidade. Eu tenho a probabilidade maior que o gráfico iria encostar aqui e juntamente com a matemática. Se ele encosta aqui e me dá stop, eu perco 1, mas se ele encosta aqui e me dá take, eu ganho 5, entendeu? Então, esse é o real jogo do mercado financeiro, fechou? Então, cara, basicamente é isso. Eu tinha até marcado, pessoal, mais um Breaker Block, tá? Pra quem não sabe, a operaçãozinha que eu peguei ontem foi nesse Breaker Block aqui, foi essa operação de 1 para 3, beleza? Diretamente no M15, tá aí registrado no canal, tá? E eu marquei esse Breaker Blocker, porém, ele não tinha uma alta probabilidade, por quê? Porque ele estava aqui abaixo do 50% do 1 hora, ou seja, abaixo do 50% de 1 hora a gente foca em compras, beleza? Compras. Acima dos 50% de 1 hora a gente foca em vendas. Então é por isso, se esse breaker block tivesse aqui acima, tá? O gráfico poderia sim tocar nele e cair, porque já é um ponto onde o gráfico está caro para a gente vender, porque a gente procura vender caro e comprar barato. Aqui o preço estava barato para comprar, porém eu estava esperando uma captura de liquidez desse fundo, tá? Para fazer o real movimento depois. Aconteceu que ele não capturou o fundo ali e fez a movimentação. E tá tudo certo, pessoal, não tem nada a ver, tá? Não tem nada de errado, a estratégia não tá errada, não aconteceu nada de errado. Apenas ele não capturou o fundo e consequentemente não deu entrada para nós. Tá, e eu vou fazer o que? Eu vou ficar me remoendo aqui na frente do gráfico, vou ficar pensando, poxa, cara, eu poderia ter participado, poxa, poderia ter feito tal coisa, tal coisa, tal coisa. Cara, não, eu vou fechar o gráfico agora, vou dormir, vou acordar para a sessão de Nova York, entendeu? Não tem segredo, pessoal. É o básico bem feito todo dia, cara. Deu operação, pega a operação. Ó, vou fazer aqui para vocês. Deu operação, deu uma operação. Você pegou, qual que foi o resultado? Stop, beleza, sai do gráfico e volta amanhã. Você pegou uma operação, deu take, beleza, sai do gráfico e volta amanhã. Você ficou só olhando o gráfico, não pegou nenhuma operação, beleza,
sai do gráfico e volta amanhã. Cara, assim que você domina só essas 3 coisas, cara, o seu resultado vai mudar da água pro vinho, tá? O que é? Fazer o que tem que ser feito dia após dia, sem reclamar, sem ansiedade. Cara, só executa o que tá no seu trading plan, entendeu? Isso muda o seu resultado da água pro vinho, cara. A partir do momento que você foca em uma operação por dia, os seus resultados mudam da água pro vinho. Eu tô te falando por experiência própria. Porque, cara, se você pega 2 operações no dia, entendeu? Se você leva 2 stop no dia, o seu mental, ele já tá abalado, entendeu? Se você faz uma regra rígida para seguir a risca, que você vai levar 1 stop no dia, cara, você leva um stop, fecha o gráfico, você até agradece por não ter operado mais às vezes. Porque se você começa a levar um stop, você leva o segundo stop, cara, o segundo stop ou a terceira operação que você for abrir, você não vai abrir com mental bom, entendeu? O seu mental vai estar todo ferrado já. Porque você vai querer recuperar o dinheiro perdido, consequentemente você vai abrir uma operação de vingança, tá? E essa operação de vingança pode ser a operação que irá destruir a sua conta. Comenta aí quantos casos já não teve assim, pessoal. Eu mesmo, cara, já passei por isso, entendeu? Leva um stop, beleza, não aceita o primeiro stop. Faz uma segunda operação, não aceita a segunda operação. Faz uma terceira ainda maior para recuperar o dinheiro perdido, stop de novo. Cara, quando vê, conta zerada. Tá? E isso é normal, pessoal, faz parte do mercado, é o processo que todo trader passa, entendeu? De fato, eu consegui melhorar o meu trade a partir do momento que eu me regrei a uma, no máximo, raras vezes 2 operações por dia, tá? Isso realmente muda o jogo. Tá? Muda o jogo, pessoal. Vocês podem testar aí, cara. Vocês vão operar de forma bem mais leve, tá? E consistente. Porque muitas vezes você tá dando vários tiros no gráfico, compra, vende, quando vai ver o resultado final, tá todo negativo. Assim não, cara, abre uma operação, independente do resultado, fecha o gráfico e volta no outro dia. No outro dia, abre outra operação, independente do resultado, fecha o gráfico e volta no outro dia, entendeu? E no final do mês e no final da semana, você vai estar positivo, ou até mesmo você pode sim estar negativo. Mas, cara, você vai trabalhar de forma muito mais consistente, de forma muito mais saudável, entendeu? Tanto para o seu mental quanto para sua conta, beleza? Eu tô falando, pessoal, para a galera que opera essa forma assim, que mais ou menos que eu opero, né, de contexto gráfico, beleza? Porque, novamente falando, cada pessoa vai tirar dinheiro de um jeito. Tem pessoas que operam de 1 para 1, pessoas que operam risco-retorno negativo, pessoas que usam indicadores, enfim. Eu tô falando para pessoas que utilizam contextos gráficos assim, igual eu, entendeu? A não ser, pessoal, que você tenha um stop de valor financeiro definido para você perder em um dia, tá? Aí o que você pode fazer? No meu caso, eu costumo arriscar ali entre 500, 600, 700 dólares por entrada. Tá, então eu aceito levar um stop, no máximo, raras vezes, uma segunda operação. Mas se eu levo um stop, eu já paro o dia. A segunda operação eu pego só se eu pego um take, entendeu? Porque daí eu já fiz a gordura, eu posso levar um stop à vontade. Mas se eu levo o primeiro stop no dia, eu já encerro o gráfico ali e só volto na outra sessão ou no outro dia, tá? Então, por exemplo, se eu quero... eu vou dar um exemplo de você. Você quer perder, sei lá, $1.000 no dia, mas você não quer abrir só uma operação, você quer abrir 2. Cara, é só dividir $1.000 por 2 entradas, que dá o quê? Cada entrada dá $500, tá? Então você vai ter 2 entradas de $500. E daí você não precisa perder 500 e sair do gráfico. Se você definiu que vai perder 1.000 no dia, abre uma segunda operação. Entendeu? Claro, você não vai forçar a segunda operação. É só você abrir e se bater no seu trading plan. Vai ter vezes que você vai acertar perder $1.000 no dia. Você vai abrir uma operação, levar stop de 500 e o gráfico não vai apresentar mais nada. Você vai encerrar o dia com menos 500. E vai ter vezes que você vai encerrar o dia com menos $1.000. Entendeu? Então, é mais ou menos assim, mas não adianta você definir, pessoal, o que eu quero trazer o ponto para vocês refletirem, é que não adianta vocês definirem $1.000 para perder no dia, tá? Você leva um stop, levou um stop,
E daí você quer operar de novo? Você quer operar mais? Cara, não faz sentido. Você nunca vai ser lucrativo, nunca vai ir pra frente desse jeito. Se você definiu algo para perder no dia, seja de stop financeiro ou porcentagem da sua conta, cara, perca isso e feche o gráfico. Desligue o computador, pelo amor de Deus, desligue o computador e só volta no outro dia, cara. Escuta o que eu tô falando. A partir do momento que você entende isso, que o jogo é matemática e probabilidade, você não vai dominar tudo em um dia, é dia após dia fazendo certo que você vai chegar num resultado no médio e longo prazo. Isso sim vai mudar o seu game. Isso muda o seu game da água pro vinho, entendeu? O que impede muitas pessoas de evoluir, galera? É o próprio mental, é a própria pessoa de não seguir a risca o que definiu. Cara, para você definir algo, de fato você estudou e viu que aquilo funciona, seja de gerenciamento ou seja de estratégia, tá? Se você testou, você validou, estudou, tudo mais, conhece os dados, conhece as estatísticas, você não está operando de forma aleatória, cara, é só executar o que você já validou no dia a dia. Não tem segredo, cara. Só que daí, por exemplo, assim, lá nos estudos, no backtest, você viu que a estratégia é lucrativa, e daí você vai lá, deixa tudo redondinho, é só seguir. Você define que vai perder 1% no dia. Você define que vai perder 1%. Aí você abre a primeira operação, stop. Aí o que você faz? Em vez de você fechar o gráfico, aceitar que não tem como fugir do stop, todo trader leva stop, o stop faz parte da vida e da rotina de um trader. Ao invés de você aceitar isso e fechar o gráfico e voltar amanhã, você faz o quê? Você abre outra operação, stop. E daí vão ter traders que vão definir 1% para perder no dia, vai levar stop, vai abrir outra operação e vai dar take. E daí o que essa pessoa pensa? Pô, ó, eu descobri o segredo. Se eu levar um stop, eu posso abrir outra operação. Aí o que acontece? No próximo dia, ele abre operação com 1%, leva stop. Ele tenta outra operação, leva stop. Aí o que acontece? Pô, cara, não é normal. Se eu abrir outra operação, com certeza vai dar ganho. Então eu vou abrir. Aí abre outra operação, leva stop. Aí o que o cara faz? Quando o cara chega nesse nível aqui, cara, pode ter certeza que esse cara vai quebrar a conta logo logo. Pode ter certeza absoluta, tá? Ou vai perder uma grande porcentagem da conta, porque ele não vai parar. Ele entra num ciclo vicioso de stop, 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 tentar recuperar, e quando vai ver, era só o cara ter aceitado esse primeiro stop aqui, ó, e fechado a conta, e fechado o gráfico, e só voltado no outro dia que ele ia se livrar disso tudo. E cara, eu tô falando isso por experiência própria, eu fazia isso, entendeu? Eu fazia isso, foi difícil eu vencer esse vício de querer recuperar, esse vício de não entender que o stop faz parte, entendeu? Foi extremamente difícil, cara, extremamente difícil. Hoje é fácil, eu levo um stop, fecho o gráfico, vou passear na praia, vou andar com o meu carro, cara, eu faço qualquer coisa, menos ficar na frente do gráfico, entendeu? Esse é o grande segredo, pessoal. O segredo, cara, é fazer constantemente o que você definiu, dia após dia. Se você validou algo, siga. Simples. Siga o que você validou. É simples, cara. É simples, só que é difícil no dia a dia, porque a gente não foi criado pro mercado. Eu já falei isso 1 milhão de vezes aqui no canal. Tudo tá contra nós, mercado financeiro. Ganância, o medo de perder a operação. Cara, dia de fúria, tudo, literalmente tudo. Nosso mental, dias que a gente não tá com a cabeça boa, a gente vem operar, tudo tá contra nós no mercado. Então você não pode dar margem para erro. Você tem que seguir o que você definiu no dia a dia, entendeu? Que ao longo de um período de um mês ou um ano, os seus resultados vão estar positivos, entendeu? Se você olha os seus resultados ali no dia a dia, cara, você vai ver, tipo, a sua curva assim, ó. Entendeu? Tipo assim. Só que se você olha o seu resultado no mês e no ano, a sua curva vai estar assim, ó. Entendeu? Só que muita gente se perde nisso daqui, ó, no dia a dia. A partir do momento que você não liga mais para o dia a dia e você foca só no médio e longo prazo, aí o seu mental fica bem mais saudável. Porque o cara que tá no dia a dia, ele leva stop, ele dá take, fica sem operar, dá break-even e tudo mais. Se ele ficar só focado nisso, cara, o mental dele não vai estar bom.
entendeu? Porque ele tá focando só no curto prazo. Pô, eu levei 3 stops seguidos, o cara já tá desesperado, mas tá tudo bem, cara. Se você tem um risco retorno de 1/5, leva 3 stops seguidos, isso não é nada. Você bate uma operação e já fica 2 positivo, entendeu? Cara, matemática é probabilidade, pessoal. Matemática é probabilidade. Tipo assim, pessoal, eu nunca escondi nada, fui 100% transparente, sou 100% transparente desde o início do canal, tá? Nunca vendi nada, tá? Tudo que eu tenho foi com o dinheiro do Forex. Então, cara, eu afirmo com todas as palavras possíveis. Você só vai vencer a partir do momento que você ter dados validados, tá? Vai ter gente que não vai gostar, vai ter gente que vai ser contra, vai ter gente que vai ficar bravo com isso, vai discordar, mas é a realidade do mercado. É a realidade. Se você não tem dados do que você está fazendo, você está operando de forma aleatória. E se você está operando de forma aleatória, você está tendo resultados de forma aleatória. Então, ou seja, você é um trader iniciante e está de forma aleatória no geral, tanto no mental, no gerenciamento e na estratégia. Cara, você pode sim ganhar um bom dinheiro em um mês. Só que você pode ganhar um bom dinheiro em um mês, 2 meses. No terceiro mês, eu tenho certeza que esse trader devolve tudo e mais um pouco, porque ele está de forma aleatória. Entendeu, pessoal? Cara, isso é o santo grau do mercado. Ter dados, entendeu? O mercado, pessoal, ele é matemática e probabilidade. Então, a partir do momento que você tem dados, você entende todos os dados e os aspectos do que você pode fazer, do rebaixamento total da sua estratégia, nem a estratégia, do que você está fazendo no dia a dia, do que você está seguindo, entendeu? Você entende todas as estatísticas. Ah, a minha operação é 50% de taxa de acerto, então eu entendo que eu posso levar 5 stops. Então, se eu levar 5 stops, eu não vou ficar remoendo, eu não vou ficar brabo, eu não vou ficar de mau humor, porque tá dentro das minhas estatísticas, o take vai vir e vai cobrir tudo no médio e longo prazo. É assim que você tem que pensar, igual um trader profissional. Agora, se você entra no mercado, pensa que, cara, eu assisti o vídeo de fulano no YouTube e eu vou tentar fazer igual, eu vou tentar seguir igual. Cara, você não sabe, porque o fulano, ele tem uma mentalidade diferente, ele tem um jeito de enxergar o gráfico diferente, entendeu? Ele trabalha de forma diferente de você, porque ele já validou tudo que ele segue, ele já validou. Agora, se você chegar e não validar nada e tentar fazer aleatoriamente, consequentemente os seus resultados vão ser aleatórios. E o que acontece? Você ganha um pouco, depois devolve tudo. Ou você leva um monte de stop e ganha uma merreca e perde um monte. Entendeu? Então é isso que eu me refiro, pessoal. É isso que eu me refiro. E muita gente discorda, enfim, não aceita o fato. Essa é a grande verdade do mercado, cara. Você pode sim entender o gráfico, mas se você não ter os dados da sua estratégia, cara, você está operando de forma aleatória, porque o que vai te levar para frente são os dados, entendeu? E pessoal, novamente falando, não existe estratégia milagrosa, não existe nada 100% e não existe o certo no mercado. Não existe o certo no mercado. Cada pessoa opera de um jeito. E o que mais tem na indústria do Forex, pessoal, é ego. Eu já falei aqui no canal algumas vezes sobre isso, entendeu? Então, pessoas que operam com robôs, por exemplo, criticam pessoas que operam de forma manual. Pessoas que operam de forma manual criticam pessoas que operam com robô. Pessoas que operam análise fundamentalista criticam pessoas que operam de análise gráfica. E, cara, é uma guerra, assim, de críticas, entendeu? E no final do dia, no final do game, o que importa é botar dinheiro no bolso. Cada pessoa bota dinheiro no bolso de um jeito. Vai ter pessoas que vai olhar eu operando com texto gráfico e tudo mais, e vai falar, pô, isso não é legal, isso não funciona, mas eu boto muito dinheiro no meu bolso desse jeito, entendeu? Vão ter pessoas que operam médias móveis, suporte e resistência, e elas vão botar dinheiro no bolso também, se elas fazem de forma validada, enfim, vocês já sabem, né? E, cara, é isso, é sobre isso, entendeu? E no final do dia, Cara, no final do dia, é engraçado, de tão simples que é. No final do dia, o que importa é matemática e probabilidade. É a matemática
de você ganhar um tanto quando você acerta e perder um pouquinho quando você erra. É a probabilidade de 10 operações você acertar 4 e errar 6. Cara, é simples. Quando você entende o jogo, pessoal, quando você entende o real jogo do mercado, cara, sua cabeça muda. A chave assim vira e você fala, porra, é tão simples que é só eu seguir isso, entendeu? Só que no meio dessa indústria de tanta informação, tanto conteúdo, tanto que o pessoal para vender curso e mentoria fazem toda uma volta para depois explicar a real coisa que funciona no mercado, as pessoas ficam perdidas. As pessoas ficam em busca de, cara, deve ter alguma coisa que vai fazer eu ficar milionário amanhã. E não tem, pessoal. Não tem. Entendeu? Não tem. Vai fazer. Tem coisas que vão fazer você ficar milionária no médio e longo prazo. Mas não tem fórmula mágica de ganhar dinheiro rápido. É tudo um processo que passa. Eu já expliquei aqui também um monte de vezes, pessoal. É todo um processo. Você passa um processo muito longo para depois, do nada, você mudar de vida. Entendeu? Foi assim comigo, foi assim com várias pessoas que eu conheço que são bem-sucedidas, enfim. Não tem segredo, cara. Não tem segredo. É só você ter dados. Com os dados, você vai saber o que fazer. Sabendo o que fazer, é só fazer. É só fazer. Entendeu? Só que aí o que acontece? Novamente falando, a gente não foi criado para isso. Então a gente entende que é só fazer, só que daí quando a gente chega na parte de só fazer no dia a dia, a gente faz mais do que devia. Entendeu? Então se a gente deveria operar só uma operação por dia, o que o trader lá que não é consistente faz? Ele abre 5 operações, 3 operações, e quando vê a conta tá quebrada, tá zerada. E era só ter abrido uma operação no dia e fechado o gráfico. Esse é o grande segredo que todo mundo procura. Esse é o segredo da consistência. Então, cara, é lógica, é matemática, é racional, pessoal. É racional. Parem de procurar coisas que não existem, cara. Estratégias com 100% de acerto. Não existe, pessoal. Beleza? Então, cara, apliquem isso na vida de vocês. Comecem a diminuir os trades por dia. Eu tenho certeza absoluta, 100% de certeza que vai melhorar os seus resultados. Vocês devem focar em menos quantidade e mais qualidade. Anotem isso, menos quantidade e mais qualidade. Aguardar as melhores oportunidades, entrar com o que você definiu de risco, seja stop financeiro ou stop em porcentagem da conta, tá? E deu, entendeu? Deu. Pegue menos operações e pegue operações de qualidade. E mesmo as operações de qualidade, elas vão te dar stop. Eu levo stop esperando as operações de alta probabilidade, tá tudo certo. O que eu faço? Eu fico abrindo outras operações para tentar recuperar o dinheiro? Não. Fecho o gráfico e volto no outro dia. Se no outro dia deu stop, o que eu faço? Fecho o gráfico e volto no outro dia. Se no outro dia dá stop, eu fecho o gráfico e volto no outro dia. E o dia que dá take, vai recuperar tudo que eu perdi. Vai me deixar no lucro ou vai me deixar no 0 a 0 e tá tudo certo. Eu só sigo fazendo o que tem que ser feito dia após dia, cara. Então é isso, pessoal. Eu vou dormir, já são 4 horas da manhã. Nossa, tava aqui gravando e perdi a noção do tempo. Na verdade, antes de dormir, agora eu vou tirar um tempo para responder todo mundo ali no Instagram, aqui nos comentários do YouTube também, né? Me siga lá no Instagram, FXJoserG, mesmo nome do meu canal. Porque ultimamente chegou muitas mensagens, pessoal. Eu não tô dando conta de responder tudo. Quando eu já falei aqui no canal, quando eu vou ver, já tem mensagem há 2 dias atrás para responder. Então, se você me mandou alguma mensagem, ou enfim, tá esperando uma resposta, só aguarda que eu vou chegar ali na tua mensagem. Mesmo que demore 5 dias, eu vou te responder. Fechou? Então é isso, pessoal. Extrema gratidão a todo mundo que tá acompanhando. Hoje eu quis trazer um vídeo um pouco mais leve, tá? Eu não forcei nada. Como eu sempre falo, eu nunca tenho roteiro. Eu apenas ligo a câmera e começo a falar. Hoje foi um dia tranquilo, onde eu não abordei tantas visões, né? Mas eu consegui passar uma visãozinha legal aí pra vocês, tá? De operacional, não deu nenhum trade, tá? Agora eu vou focar aí na sessão de Nova York para ver se a gente encaixa alguma compra, alguma venda. Vocês vão acompanhando tudo,
né? E é isso aí, cara. O processo real é esse, entendeu? O processo real é esse. Não tem muito segredo, não tem muito atalho. Só o dia a dia mesmo. Fechou? Então, dê o like, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo, rapaziada. Tamo junto, beleza? Valeu!